Eles não pode passar nenhum. Paz do Senhor, igreja. Eu amo esses meninos. São filhos de vocês, mas são meus também, viu? Amo. Quando eu vi o Miguel e a Isis aqui, nossa. Não, Antes de eu entrar na minha palavra, já que falaram para mim falar tudo, então eu quero falar uma coisa. Ontem, eu saí daqui ontem, impactada. Eu dormi assim, mas eu acordava toda hora impactada com a palavra do Davi. Me deu tremendamente a palavra dele ontem. Todas as palavras foram maravilhosas. Eu até agora estou cheia, mas o que ele me ensinou ontem, porque o que ele me ensinou ontem foi tremendo, e eu não posso começar a minha palavra sem falar sobre isso. Foi a respeito dos profetas. O que ele falou foi que sobe até Deus, aprende, desce, ensina e leva as pessoas com ele. E até aqui eu não via os profetas que colocavam a gente para fora da igreja. Nenhum me levou para Deus. Nenhum me ensinava o que era Deus. Eles não iam até Deus, aprendia e descia e nos levava. E eu queria pedir perdão aos profetas, que um dia eu magoei o coração deles. E quero liberar o meu perdão aos profetas que magoaram o meu coração. Eu não poderia iniciar a minha palavra sem falar isso. Porque eu fui muito confrontada ontem com essa palavra. Muito, muito. Vocês não têm ideia como eu fui confrontada. E eu quero dizer o seguinte também. Eu sou pedagoga. Então, vocês viram minhas crianças? Eu dou aula. Eu não sou uma professora normal. Eu trato meus alunos como se fossem meus filhos. Eu dou bronca neles. Né? Então, eu sou uma professora das antigas. Eu só não tenho uma palmatória. Mas se eu tivesse uma palmatória, eu dava neles. Não é, Maicon? Eu só... Oi? Só... Dou sim, viu? Em todas. Espera aí que agora o meu... a tia Carla é um presente na minha vida, porque ela sabe aquele peso da balança? Ela é o peso na minha balança, que ela não permite, ela me puxa, então a gente está junto nessa. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre, vocês fizeram o meu negócio que eu pedi? Então coloca aí para mim, por favor. Quero falar sobre isso com vocês. O maior de todas as promessas. O texto base, quem quiser abrir a palavra de Deus, está em 1 Samuel 7, do 1 ao 12. Amém? Então vamos lá. Então os homens de Kiriat Jearim, cidade, volta um pouquinho por favor, cidade de Jearim, eu sou mais devagar, vieram para levar a arca do Senhor, e eles a conduziram à casa de Abinadab. Na colina consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca de Yahvé. Desde o dia em que a arca do Senhor foi instalada em Kiriat Jearim, um longo tempo se passou, foram 20 anos. E todo o povo de Israel clamava e buscava o Senhor por meio de súplicas. E aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para Yahvé,
tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens de deusas Asterote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogarão fora suas várias imagens de Baal, Asterotes e outros deuses, e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. E Samuel prosseguiu proclamando: reúne, pois, todo Israel em Mispa, para que eu possa interceder por vós perante Yahvé. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra Yahvé. O Senhor foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembleia em Mispas, os príncipes líderes do povo filisteu subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhes rogaram: não cesse de invocar o nome de Yahvé, nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor, pelo povo de Israel. E Yahvé o ouviu e respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os exércitos de filisteus. Colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até uma certa região, localizada abaixo de Bet-car, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha de socorro. Querendo dizer, até aqui nos ajudou. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia! Oh, glória! Eu tinha preparado uma mensagem e eu não conseguia fluir ela. Eu tinha o texto, e eu não conseguia fluir ela. E um dia eu peguei e falei assim: eu vou deixar para depois do Natal, para mexer nessa, porque eu tinha tanta coisa para fazer, era janta de Natal, era não sei o quê. Falei, depois do Natal eu vou mexer com isso. Aí chegou depois do Natal e eu fui dormir e eu sonhei com o Ebenezer. Eu falei até para a Elisa, eu sonhei com o Ebenezer. E eu não tenho intimidade com B. Eu não tenho uma intimidade com ele. E eu sonhei com ele e ele rindo para mim, sorrindo para mim. E aí quando eu acordei, eu falei assim: o Senhor me deu a nova mensagem. E aí eu fui falar com a Elisa e eu fui conversar, fui ver o Ben, e ele começou a me chamar de Bobó, né? Bobó, e sorrindo para mim. Eu falei: a mensagem que o Senhor me deu. Então, mas era mais essa palavra, Ebenezer. Mas aí o Senhor me deu a palavra assim. No 1 Samuel 6, não precisa pôr não, só vou contextualizar. Fala de quando a arca foi roubada do povo de Israel. Foi levada pelos filisteus, né? E a arca de Deus simbolizava para o povo de Israel a presença de Deus. Simbolizava a aliança de Deus e o povo. E ela era levada na frente da guerra do povo de Israel.
Era isso, né? E tinha todo um ritual para ela ser carregada. Ela não podia ser carregada de qualquer forma. Tinha um ritual para ela ser carregada. E ela tinha que ser protegida. Dentro dessa arca tinha sido colocado o maná, as tábuas de lei e o cajado de Arão. Cada item simbolizava alguma coisa. O maná simbolizava a palavra de Deus, a providência de Deus no meio do povo. Né? E um vaso de ouro que carregava o maná, então simbolizava a provisão de Deus. As tábuas significava a palavra de Deus, que era a base da aliança. E a vara de Arão, que floresceu, uma vara seca, que floresceu, representava a autoridade sacerdotal e o poder de Deus sobre a morte e a esterilidade. Então, quando eu comecei a ver esses itens, e falar da arca, muitas vezes, trazendo para o nosso dia, nós temos a presença de Deus sobre a nossa vida. Como esses dias que nós estamos aqui, estamos buscando a presença de Deus sobre a nossa vida. Então nós colocamos a presença de Deus na frente das nossas guerras. Nós falamos: Deus, o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Temos colocado o Senhor na frente das nossas guerras. Só que de um tempo, passa 2 dias depois que acabou a primícia, nós esquecemos de que esse Deus poderoso estava na frente da nossa guerra. E o inimigo rouba a presença de Deus sobre nós. Ele rouba a presença de Deus sobre nós. De nós. E aí aquilo que Deus tinha colocado dentro de nós, que era a provisão dEle, que era a palavra dEle, e que era o milagre dEle, é roubado. É roubado de nós. Porque nós permitimos que isso aconteça. Mas se você continuar buscando a Deus, como tem buscado nesses dias, a presença dEle não será roubada de você. Então eu vi esse povo, que ele tinha um ritual para levar essa arca. Era um cuidado, eles tinham que preservar, eles tinham que amar aquilo que Deus tinha dado para ele. E eles não fizeram isso, trataram a presença de Deus de qualquer forma. Ai, meu Deus. Então essa peça tão importante para Israel tinha sido roubada. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que aquele que rouba a presença de Deus da sua vida, vai pagar o preço. Ele paga um preço. Porque às vezes nós permitimos que alguém ou alguma coisa roube a presença de Deus da nossa vida. E a pessoa paga um preço. Os povos israelitas aqui pagou um alto preço. Lá no capítulo 6, fala que eles tiveram tumores. E não devia ser pequeno não, devia ser tumores enormes. Fala que eles tiveram hemorroidas. Fala que tanta coisa que eles sofreram. Porque eles estavam com uma coisa que não pertencia a ele. Aí, como didática, eu vou falar para você. Cuidado, se você está com alguma coisa que não te pertence. Não seja um israelita, um filisteu. Cuidado, porque se você roubou de alguém alguma coisa que não era sua. A alegria, o ministério. Cuidado, porque você vai sofrer. E aí vem aqui também falando assim, né? Mas ela foi devolvida, porque aí teve todo um contexto, né? O profeta falou para os filisteus: vocês vão ter que fazer uma imagem de cada tumor que vocês têm. Vai ter que fazer tudo isso e para depois queimar, para devolver em forma de ouro, para devolver para os israelitas essa arca, né? E aí eles devolveram. Só que eles devolveram a presença de Deus, a provisão de Deus, as leis de Deus, mas o povo não ligou.
O povo não se importou. O povo não estava nem aí mais. Então adianta a gente fazer 7 dias de primícia, devolvendo a presença de Deus, se vocês não ligarem, se nós não ligarem para isso. Achar que é mais um evento, achar que eu venho aqui para comer, achar que eu venho aqui para dançar, e a presença de Deus não está aqui, e eu não vou usufruir da presença de Deus. Foi o que eles fizeram. Eles não ligaram para a presença de Deus. E aí o que aconteceu? Eles ficaram 20 anos. Acho que foi a Mayra falando sobre o tempo de espera. O tempo de espera. Aí ela falando do tempo de espera que você espera para ter a sua promessa respondida. Não foi assim? Né? E nós temos que estar esperando a nossa promessa ser respondida na posição de receber, na posição de servo, na posição de receber. Só que esse povo aqui estava com a presença de Deus lá, estava se passando 20 anos, e eles não estavam nem aí com a presença de Deus. E aí, o que aconteceu com esse povo? Eles começaram a sofrer tribulação. Durante todo esse tempo, durante 20 anos, eles começaram a sofrer tribulação. Aí eles começaram a clamar a Deus. A clamar a Deus. Senhor, me socorre. Senhor, por que isso? Senhor, por aquilo. Mas e a presença de Deus? Você está querendo o benefício de Deus, mas a presença de Deus não. É tão bom ter o benefício de Deus. Na virada do ano, teve aquela mega cena, né? Não sei quanto. Aí no outro dia eu fui levar minha cachorra para assim, na calçada. Aí eu achei 6 volantes, né, bem? 6 volantes da mega cena, né? Assim, jogado no chão. Aí eu peguei e levei para casa, olha aí. Ó. Né? Aí o meu filho falou, que é isso aqui, mãe? Eu falei, olha, eu não sei se a pessoa, vai que eu ganhei, né? Tá aí, a pessoa jogou fora e eu ganhei a mega. Mas não ganhei não tinha nada. Mas, lógico, eu não joguei, presta atenção, eu não joguei, mas eu queria o dinheiro. Quem não queria milhões? Né? Alguém falou assim, o Denilson falou, né? Que ele não conhece ele com milhões, né? Eu também não me conheço com milhões, não, mas não ia resistir, não. Então, não é recusar, não. Né? Então, mas voltando para cá, mas é isso. Né? A gente quer o benefício, mas não busca o benefício. Não busca fazer sacrifício para ter o benefício de Deus sobre a nossa vida. Não é fácil, irmão. Hoje foi falado aqui, não é fácil ter a presença de Deus. Você tem que renunciar a tantas coisas que você tem que renunciar, mas é prazeroso ter a presença de Deus. Não é fácil, mas é prazeroso. Então eu vou dizer uma coisa, escute aqui, ó. Se você está clamando por Deus e ainda não obteve resposta, provavelmente você vai ter que se limpar, tirar falsos deuses que você tem adorado. Porque os israelitas foram até o profeta e falou para o profeta, olha, eu queremos resposta de Deus. O que nós precisamos fazer para ter resposta de Deus? Aí o profeta falou o quê? Tira os deuses que vocês têm no meio de vocês. Tira os estrangeiros que vocês têm no meio de vocês. Tira essas deusas asteroides, tira, limpa, se limpa. E às vezes a gente tem isso na nossa vida. Temos, irmãos, temos. Sabe como a gente tem? Nós levantamos deuses estranhos na nossa vida. Quando nós somos soberbos. Sabia? A soberba de qualquer natureza. Tem gente que é soberbo de bater no peito e falar, eu sou evangélico. Eu sou cristão, eu tenho Deus, eu sou profeta, eu sou evangelista, eu sou pastor. É uma soberba, irmão. Porque você deveria falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou profeta.
Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pastor, porque é um encargo muito grande sobre a tua vida. Ou não, ou eu sou obreiro, ou eu sou apenas cristão. É um encargo muito grande na tua vida, porque o mundo está olhando para você. Ele está esperando algo de você. Ele está esperando a tua palavra. Ele está esperando a tua oração. Está esperando a tua adoração. E o que você está fazendo? Você está sendo soberbo. Eu sou cristão. E não está fazendo nada para que o mundo seja liberto, para que o Senhor volte, porque o Jesus só vai voltar, não é a gente cantando Maranata, é quando todo mundo tiver ouvido falar do Senhor. E você tem feito isso? A minha filha desde pequena, ela teve uma promessa de que ela ia para a janela 10x40. Infelizmente, teve profeta que abortaram ela. E hoje ela não foi ainda para os 10h40. Mas eu me agarrei a essa promessa. Um dia eu sei que ela vai. Nem que for 10x40 aqui, ó, na rua de baixo, onde a Ivone reside. Nem que for ali. Falar do Senhor para aqueles homens e aquelas mulheres e aquelas crianças que estão precisando. A promessa da presença de Deus na nossa vida só vai ser verdadeira se Ele ocupar todo o espaço do nosso ser. O meu marido, eu amo o meu marido. Esse ano agora de 2026, eu vou fazer 36 anos de casado. E eu vou te falar uma coisa, eu nunca estive tão apaixonada pelo meu marido como é que eu estou hoje. Todos os dias, e ele não me manda flores, pastora. Eu falei para ele, bem, ó, aqui, ó, a Lidiane ganhou flores, eu não ganhei. Eu tenho que andar com o Daniel. Aí eu peguei e falei para ele, mas todo dia eu falo para ele que eu amo ele. Todo dia. Sabe por quê? Eu aprendi que quanto mais você fala, mais você faz. Aquilo que sai da sua boca se torna verdade. E eu amo ele. Eu amo ele todos os dias. E eu quero continuar amando ele até o Senhor Jesus voltar. Então, quando você fala que ama a Deus acima de qualquer coisa, todos os dias, isso vai se tornar verdade. E você vai amar a Deus acima do seu marido, acima dos seus filhos, acima do seu carro, acima do seu emprego, acima da tua igreja, porque Deus tem que ocupar todo o seu ser. Aleluia. Aleluia. Deus quer que levantemos na nossa vida a presença dEle, todos os dias, levantarmos o Senhor Jesus na nossa vida todos os dias. A outra forma de você não ter a presença de Deus na tua vida é o adultério. O adultério não é só quando um homem ou uma mulher deita com outro homem ou outra mulher. Adultério, na palavra do Senhor, é quando você coloca um Deus à frente do seu Deus. Quando você coloca alguma coisa à frente do seu Deus. Então, isso é adultério. Adultério é colocar qualquer outra coisa na frente do seu Deus. Isso é adultério. Então, às vezes, eu não venho para a igreja porque eu estou com dor de cabeça. Mas não é a questão de vir para a igreja, não é essa. Não é vir para a igreja. Às vezes, você precisa ter comunhão com os irmãos. E não tem. E a palavra de Deus diz que tão bom e suave é o homem que tem comunhão com os irmãos.
E às vezes a minha dor de cabeça me impede de vir para a igreja um dia. Me impede para vir à igreja 2 dias. E aí quando você vai ter comunhão com seus irmãos? Porque é comunhão, não é comunhão não, viu? É comunhão. E a cononia. Quantas vezes, eu fico assim, as irmãs eu falo, eu sou professora, então não... Às vezes eu falo para as irmãs assim, né, dona Shirley? Precisamos tomar um café. Ei, vamos tomar um café. Eu falei, marca o dia, pastora, que eu vou tomar o café. Eu não trabalho, né, Jane? Marca o dia. Mas agora esse negócio de ficar, precisamos tomar um café, Precisamos, eu tomo café, eu tomo suco também. Mas me chama, marca o dia, porque só falar que vamos fazer, acabou 2025 e ninguém me chamou. Aí fala assim, você chama, mas é muito mais fácil você marcar e eu ir do que eu marcar e você vir. Então, nós precisamos, porque é essa comunhão, irmãos. Eu estou falando dessa comunhão, não é a questão do café, não. É a comunhão, é a união. É só assim que você não vai colocar outro Deus no lugar do seu Deus. É quando você, eu falo assim da Carla, que Deus me deu a Carla de presente. Porque toda vez que eu converso com a Carla, sabe o que a gente fala? De Deus. Eu falo de Deus com ela, né? Porque a gente fala por causa das crianças, e eu falo isso, então eu falo que Deus, eu acho que eu falei para uma irmã aqui, que Deus apresenta para nós as suas amigas, e eu sou amiga de Deus, então eu quero ser sua amiga, e dos homens também, o meu marido é muito homem de Deus, então a frieza também te afasta da promessa de Deus. A frieza de deixar de orar, louvar, e é insatisfeito e reclama de tudo. Irmão, quantas pessoas aqui deixa de orar? Ora só quando vem na igreja. Deixa de orar. Deixa de ouvir louvores. Deixa de ouvir louvores para ouvir música do mundo. Oh, meu Deus. Ou então, é insatisfeito, reclama de tudo. Você está bem? Eu estou bem. As irmãs agora nós estavam falando sobre isso, né? Falando para mim, pastora, você está bem? Eu estou bem. Ai, mas você está com o semblante tão triste. Mas adianta, eu falei para a Shirley, adianta eu ficar falando por que eu estou triste? Não, eu estou bem, porque eu sou satisfeita. Eu estou bem, eu posso ter alguma dificuldade no momento, mas eu estou bem, porque eu tenho Deus que vai me ajudar a sair desse momento. Então, adianta eu ficar reclamando. Isso é colocar deuses na frente do seu Deus. E depois ele fala aqui, que depois disso tudo, quando você conseguir identificar esses deuses na sua vida, que você tirar esses deuses da sua vida, chega um momento de purificar, limpar. É a hora de fazer sacrifício. No versículo 6, coloca o versículo 6 novamente para mim. Desse texto que eu li. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Isso aí, né? Então, aqui ele fala, então ele falou para o povo, ó, tira todos os deuses. Você identificou o Deus que você está colocando na frente do nosso Deus, de Yahvé? Então agora chegou a hora de se sacrificar, de se purificar. Aí ele fala da água.
A água significa vida, purificação, renovação, libertação. É o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então, irmãos, quando você identificar qual os deuses você está levantando na tua vida, chega na hora de purificar, você precisa beber essa água que é Jesus, e nunca mais você terá sede, e você jorrará essa água para a eternidade. O que é essa água? É você falar desse nome que o pastor tanto falou hoje: Jesus, Jesus, Jesus. Quando você tomar dessa água, se purificar, se lavar dessa água da vida, você será limpo. Também no versículo 6 mesmo fala sobre jejuar. Significa abster temporariamente de alimento para focar intensamente em Deus, em orações e assuntos espirituais, conexão profunda com Deus. Outro dia uma pessoa veio me falar assim que estava em jejum. Eu falei, como que você faz o seu jejum? Eu almoço, aí eu fico depois do almoço até umas 8 horas sem comer. Eu falei, isso é jejum? Eu não merendo à tarde. Falei, meu pai. Jejum, irmãos. Jejum é um momento seu e Deus. É seu e Deus. A palavra de Deus diz assim, quando você estiver jejuando, não precisa estar com o rosto pálido para que os outros saibam que você está jejuando. Não precisa disso. Quando você estiver jejuando, é para que você tenha um momento seu e Deus. É o momento de você jejuar, o momento de você orar, o momento de você ler a palavra, o momento de você ouvir um louvor. Não é fazer petição. É um momento de você buscar a presença de Deus para ser limpo. Eu não vou jejuar para o outro, eu vou jejuar por mim. Eu preciso jejuar por mim. Eu não vou jejuar para que Deus venha salvar o outro. Não é para isso que o jejum serve. O jejum serve para que você se chegue a Deus. Para que a tua carne seja esmiuçada. Para que a tua carne seja quebrada. E você se chegue a Deus. Lá em Mateus 6, do 16 ao 18. Quando jejuardes, não vos mostrei com aspecto sombrio como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao Pai, que em secreto, o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então eu jejuo, não é para o pastor ver, não é para meu marido ver, é para que Deus veja que eu quero chegar a Ele. É que para que Deus veja que o meu sacrifício é para Ele, é por Ele. Eu quero chegar até Ele com o meu jejum. Ainda no 6 diz assim: confessar significa reconhecer, admitir e buscar o perdão. Tiago 5,16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros, para serdes curado. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era... só o 16. Só o 16. Sabe por que cresce o número de psicólogos? Psiquiatras, terapeutas, psicanálise, sabe por quê? Porque as pessoas têm
necessidade de confessar o seu pecado. É por isso que você vai no psicólogo, porque você chega lá e vai falar do que aconteceu na sua vida. Ai, quando eu era criança aconteceu isso, isso. Ai, quando eu era adulta. Ai, sempre você está confessando a alguém o seu pecado. Vocês já perceberam isso? Aí tem terapeuta que te ajuda, tem terapeuta que não te ajuda, né? Psicólogo. Mas a palavra de Deus diz assim, para nós fazermos isso, confessarmos os nossos pecados, mas com o psicólogo? Não, uns com os outros. Mas sabe por que eu não confesso com o meu irmão? Porque eu tenho medo que, se eu falar para ele que eu estou fazendo alguma coisa errada, ele colocar no jornal da igreja e no outro dia toda a igreja saber. Espera aí, mas e aí, é assim que devemos agir? É assim? Nós temos que confiar. Eu confio em você, Josi. Eu tenho que confiar na minha irmã. A palavra de Deus diz assim que maldito o homem que confia no seu próprio braço. É no meu braço. A minha força eu não posso confiar. Mas eu posso confiar no braço do meu irmão. Eu devo confiar. É que às vezes a gente não sabe procurar, mas é como eu falei, peça para que Deus apresente a você os amigos dele. Deus me apresentou, eu tenho amigas de Deus. Eu tenho. Mulheres de Deus, que eu sei que eu posso conversar com elas, e eu sei que elas não vão sair pondo no jornal da Kadosh no outro dia. E eu também sou uma mulher dessas. Porque Deus me apresentou as amigas dele, porque sabe que eu sou amiga de Deus. Então, quando você fizer isso, confessar significa reconhecer. Eu reconheço que eu pequei. Eu reconheço que eu faço coisa errada. Eu admitir o que eu estou fazendo de errado. E eu buscar o quê? O perdão. Quando eu fizer isso, aí eu estarei pronta. Aí eu estarei pronta. Eu já me purifiquei, eu já jejuei, eu confessei. Não terei mais lutas, eu acho, né? Que eu vou falar assim, agora eu estou pronta. Eu jejuei, confessei, né? Me purifiquei. Agora eu não vou ter mais luta. Oh, meu Deus do céu. É agora que começa a luta. Sabe por que começa a luta? Depois que você se purifica, jejua e se limpa, né? E confessa. Porque agora chegou o momento de você colocar os deuses para fora. Oh, como isso dói. Porque tem pecado de estimação. Tem Deus de estimação. Tem Deus que você gosta de ter ele do teu lado. E aí, você tem que colocar esses deuses para fora. E você tem que se colocar na posição de adorador, sacrificando que o Senhor nosso Deus lutará por vós. Ele cumprirá na sua vida de te livrar dos teus inimigos. Porque quando você se coloca na posição de adorador, e adorador, irmão, não é só os irmãos que cantam aqui, não. Eu sou um adorador porque eu adoro o Senhor. Eu adoro o Senhor, não é louvar, é adorar. É dizer quanto Ele é lindo, quanto que Ele é maravilhoso, que eu não vivo sem Ele, que eu preciso dEle todos os dias da minha vida. É isso que é adorador, eu adoro Ele. Eu adoro Ele. Então quando eu fizer isso, Ele vai lutar por mim. Ele vai me ajudar a colocar os deuses estranhos para fora da minha vida. Ele vai me livrar dos meus inimigos, como Ele fez com aquele povo. Aquele povo, depois que fez tudo isso, os filisteus iam atacar eles e Deus lutou com eles. Oh, aleluia. Mas como a pastora Ítala falou hoje de manhã, e eu estava em casa, mas eu estava ouvindo, ela falou que nós temos a mente curta, né? Nós esquecemos. Oh, como a gente esquece. Como a gente esquece das coisas. A gente esquece demais. A gente esquece das lutas que passamos. A gente esquece. Aí, Ai, sabe, aqui eu coloquei assim,
Sabe por que uma mulher, até falando de parto, né? Mas sabe por que uma mulher, os homens não vão entender, mas nós mulheres sabemos muito bem disso. Nós temos um filho, aí passa 2 anos, a gente já quer ter outro filho, ou às vezes antes. A minha mãe, gente, minha mãe era bem baixinha assim, era pernambucana. A minha mãe teve 23 filhos. Teve 23 filhos. Mas sabe por que ela teve tantos filhos? Porque ela esquecia da dor. A gente esquece da dor. Eu sou a 12ª dos vivos, porque morreram, né? Mas todos nasceram. Morria criança grandinha já. Não morria de parto na barriga, não, morria depois de nascido. Aqui em Pernambuco, Garanhuns, só terra seca. E aí, mas então, sabe por que a mulher tem vários filhos assim? Porque ela esquece da dor. Nós esquecemos da dor. Irmãs, é uma dor terrível. É comparada à dor da morte, à dor do parto. É uma dor que aqui abre. Eu tive essa dor sábado, gente. É uma dor que abre as costas da gente, abre a virilha da gente. É como se estivesse quebrando os nossos ossos. E aí quando o nenê passa, pronto, aí você vai dormir, aí no outro dia você nem lembra que teve aquela dor. Não é assim? Isso é para quem tem normal, mas quem tem cesárea também. Porque a cesárea, antes de ter a cesárea, tem a cólica, as contrações, que é horrível as contrações. Né? Horrível. Mas logo a gente esquece. É a mesma coisa. Nós esquecemos o que Deus já fez por nós. Nós esquecemos as lutas que nós já passamos. Nós esquecemos os milagres que já foi feito na nossa vida. Nós esquecemos. Infelizmente, nós esquecemos. Mas por quê? Sabe por que Deus fez a mulher esquecer tão rápido das dores? Para ela povoar o mundo. Porque se a mulher lembrasse da dor, ela não ia ter outro filho. Porque na hora que você está parindo lá, você grita. Né, a pastora não pode falar porque ela é rapidinha. Mas eu fiquei lá a noite toda para ganhar o meu filho. Eu gritei, eu chamei pela minha mãe, eu chamei pelo meu pai, eu xinguei meu marido. Eu fiz de tudo. É horrível, é horrível. Mas esqueci e tive outros filhos. Né? Mas sabe por quê? Então Deus fez isso, fez a mulher esquecer, né, pastora? Para povoar, para ter outros filhos, porque senão ninguém ia ter mais filho. Já pensou Eva lá com dorzinha, nunca mais ter filho, né? Aí ela fez isso. Mas também, sabe por quê que nós esquecemos das nossas lutas? Oh, Deus é lindo, Deus é tão lindo, Deus é lindo. Eu tinha uma amiga lá em São Paulo que ela falava assim, oh, Jesus cheiroso. Jesus é cheiroso. Sabe por quê que Ele fez isso na nossa vida? Para gerar em nós uma mente genuína agradecida. Lá em Lamentações 3:21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Era só o 21. Oh, aleluia. Então a gente esquece, pastor, das nossas dores, das nossas lutas, o que nós passamos, para gerar em nós uma mente cristã, para que nós tenhamos novamente outra luta. Porque se nós ficar lembrando só da luta que nós passamos, quando meu filho teve câncer, se eu ficar lembrando só da vida, o que eu passei naquele 2 anos com meu filho que teve câncer, eu não estaria mais tendo outros milagres. Eu não teria outros milagres na minha vida. Então o Senhor faz com que nós esquecemos, sim, da luta que nós passamos, para nos dar uma outra luta. Para nos dar uma nova luta. Para que gere em nós uma mentalidade genuinamente cristã. Genuinamente cristã. Porque aí a gente fala isso. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
O que me dá esperança é saber que eu tenho luta, mas que eu vou vencer ela. Porque Cristo vai lutar por mim. É isso que vai nos trazer a memória. No versículo do mesmo texto, versículo 12, por favor. Não, ainda não estou não. Armou o seu arco e fez-me alvo de suas flechas. Não, 1 Samuel, querido. 1 Samuel 7:12. Olha lá. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida em Mispa e Sem. E deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro. Até aqui nos ajudou o Senhor, né? Pedra significa base, firmeza, permanência. O próprio Cristo é a nossa pedra. Ele é a nossa permanência. Nós só estamos vivos, irmão. Nós só estamos aqui porque a misericórdia do Senhor tem nos ajudado. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa pedra. Ele é o único que pode fazer isso comigo e com você. Oh, aleluia. Ele é a nossa firmeza. Ele é a nossa firmeza. Eu sou firme na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus é comigo. É só assim, irmão, só assim. Levantar um altar é dizer que Cristo é a sua base. Ele que te sustenta, Ele que te coloca firme. Esse altar é para te lembrar que Deus cumpre as promessas que Ele te fez. Mas também é para te lembrar que você tem que ser fiel para receber as promessas. Não adianta você querer receber as promessas de qualquer jeito. Oh, aleluia. Toda vez que os israelitas, eles ganhavam uma guerra, eles levantavam um altar. Eles pegavam pedras e colocavam pedras. Se você for no cemitério lá em São Paulo, cemitério israelita, como é o nome bem, você lembra? O cemitério israelita lá em São Paulo, onde o Senna está enterrado. Getsemane? Lá, nas túmulas das pessoas, é um... que esteve naquele lugar. Então, às vezes, nós precisamos levantar um altar a Deus, colocar um altar a Deus na nossa vida e dizer para todo mundo, colocar uma pedra que é o Senhor Jesus e mostrar para todo mundo de quem nós somos, o que o Senhor tem feito por nós. Aqui diz isso, né? Que Cristo é a nossa base, que Ele tem nos sustentado. Irmão, quem não já passou por luta aqui? Todos nós. Todos os dias nós passamos. E todos dele o Senhor tem nos livrado. Todos dele o Senhor tem nos livrado. Então quando aqui fala assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase Josué falou. Depois que ergueu o altar a Deus. E colocou a pedra de ajuda. A pedra de socorro. Ebenezer. Nossa, eu sempre achei que Ebenezer significava isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu sempre achei, né? Às vezes a gente lê a palavra de Deus e passa, sabia? A gente passa, depois quando você, por isso que diz que nós temos que ler, reler e ler aí aqui eu lendo eu fiz, não, Ebenezer significa rocha, né? Pedra do socorro, gente, pedra de socorro. Olha que coisa maravilhosa. Nós temos uma pedra de socorro. O Senhor é a nossa pedra de socorro. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Ele é a nossa pedra de socorro. Quando eu li isso, Ele é a nossa pedra de ajuda. É a nossa pedra de ajuda. Quando eu li isso, eu consegui entender, Elisa. Eu consegui entender. Por que Ebenezer?
Porque só Ele que nos socorre, só Ele que nos ajuda. Não adianta você ter um filho com câncer e ir no médico, e o médico falar que ele tem só 10% de chance de sobreviver. E se você não tiver o Senhor Jesus, para correr aos pés dele e falar, o Senhor me ajuda, você vai passar só com tristeza. Então você tem que ter a pedra de socorro na sua vida. Você tem que ter a pedra de ajuda na sua vida. Aí sim, depois que você tiver isso, tiver a pedra de socorro, a pedra de ajuda, você vai poder falar, até aqui o Senhor tem me ajudado. Amanhã é outra luta, mas nessa luta hoje o Senhor me ajudou. Nessa luta hoje, o Senhor me fez vencedor. Amanhã é outra luta, mas essa pedra de socorro, essa pedra de ajuda, hoje me fez vencedor. Oh, aleluia, 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 aleluia. E ao levantar ao altar, Josué disse, depois de tanta luta, eu vi a mão de Deus nos livrando do nosso inimigo. Eu vi a provisão de Deus, eu vi a cura, eu vi a restauração. Tudo aquilo que tem dentro da arca, agora Josué estava vendo. Josué estava vendo, e nós podemos ver também isso. Quando nós não abandonarmos a presença de Deus, nós vamos ver a cura, vamos ver a restauração, nós vamos ver a previsão de Deus, a provisão de Deus na nossa vida. É só nós não abandonarmos, não permitir que o inimigo leve de nós a presença de Deus. Nada pode nos roubar a presença de Deus, nada. Oh, aleluia. Porque Ele é minha rocha, Ele que me sustenta. Aleluia. Que o Senhor traga à nossa memória tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Aleluia. É esse meu pedido hoje. É que o Senhor consiga trazer à sua memória, à minha memória, tudo aquilo que Ele tem feito por mim e por você. Mesmo que aquela luta que você passou, você não sinta mais a dor, mas você vai lembrar, olha, o Senhor me livrou, naquele dia, o Senhor me livrou daquilo. Olha, o Senhor me livrou daquilo lá. E aí sim, você vai levantar um altar ao Senhor. Aleluia. E se nós quisermos termos vitória, nós temos que limpar a nossa vida, purificar o nosso ser e nos humilhar, não só no falar, mas no agir. Aleluia. Se nós quisermos ter vitória, é simples. Nós queremos receber promessas esse ano, ser realizada esse ano na nossa vida. Vamos fazer isso, irmãos. Vamos fazer isso, porque é a palavra de Deus que diz, não sou eu, é a palavra de Deus que diz que nós temos que nos purificar, nos limpar e de ser humilde, não só de falar, mas no agir. Quantas vezes nós não nos purificamos, temos, como eu falei, alguns pecados de estimação, mas o Senhor não se alegra. Deus não quer você pela metade, Deus não quer só um pedacinho de você, Deus quer você todo. Ele quer você inteiro, os seus pensamentos, os seus projetos, o seu sonho, o seu passado, o seu presente, o seu futuro. Ele quer tudo. Tudo seu. Aleluia. Aleluia. E quando você for humilde verdadeiramente, não só no falar, mas no agir. Agir com humildade. Oh, como isso é difícil nos nossos tempos. Como é difícil. Porque quando você tem um celular normal, o meu é normal, mas não, você não tem iPod? Eu iPad, meu filho. iPad, iPod? Aí vai qualquer coisa lá. Eu não tenho. O meu é um celular normal. O meu dá para... Não, isso aqui... A minha... Esse aqui... esse daqui é o presente da primícia do ano passado. Aí não tem nada. Ela só escreve. Aí a minha netinha falou assim... Mamãe, o tablet da vovó só escreve.
É só escreve, porque não tem os bichinhos aí sabe? Não, só escreve. Aí ela falou assim, porque ela às vezes quer pegar para assistir desenho, e eu falo, não dá, ele só escreve. Eu passo as minhas mensagens nele, não tem outra função. Né? Então, aí se alguém vê, fala assim, nossa, mas está tão bom, tá bonitinho, eu ganhei o ano passado de primícia. E me serve. Amém? Porque adianta eu querer um negócio desse 17 aí, que eu não sei falar, não vou falar o nome. Esse 17 aí, pra que eu vou querer um desse aí? Para o ladrão vir, pagar 10 mil reais quase no celular, é isso? Aí ele me dá, pode, me dá pra mim. Aí pede, eu dou um pode na cabeça dele. Aí, pra que eu vou ter um celular desse, se o meu pequenininho aí me funciona muito bem? É humilde no agir, no agir, no agir. No agir. Qual é a sua luta, irmão, que você está enfrentando hoje? Qual é a luta que vocês enfrentam hoje? E quanto tempo faz que você está nessa luta? Quanto tempo? Tem pessoas que você não, sempre a mesma luta, mesma luta, mesma luta. Então eu vou dizer uma coisa para você que a palavra de Deus nos diz. É chegada a hora de você se purificar e deixar o Senhor lutar por você. Você está na luta há anos porque você não se purifica. Você não se purifica e o Senhor não vai lutar por você. Porque você não se purificou. O Senhor não anda em templos sujos. Deus não anda em templos sujos. Aleluia. Mas não lamente se você perder tudo. Eu não quero não. Eu não quero me purificar porque eu posso perder isso, perder aquilo. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu me conheci Jesus, eu e meu marido, nós perdemos tudo que nós tínhamos. Tudo. Perdemos casa. Eu não tinha fogão, eu não tinha geladeira, né, Beizinho? Eu não tinha máquina lá, eu não tinha nada. Eu perdi tudo. Eu lembro uma vez que meu marido falou assim: nossa, quanto mais eu oro, mais demônio me aparece. Mas era o Senhor nos purificando. Era o Senhor nos forjando para o que Ele tinha para nós hoje. Aleluia! E aí eu vou lamentar? Não, eu passei muita necessidade, irmão. Mas para que hoje o Senhor tivesse me forjado, Ele precisou me forjar. Eu precisei passar pelo fogo para que eu pudesse ser limpa. Aleluia! Aleluia! Então é chegada a hora de você se purificar e deixar o Senhor lutar por você. Mas, como eu falei, não se lamente. Não lamente se você começar a perder. Às vezes é uma pessoa que te faz sair da presença do Senhor. Às vezes é um cargo que te faz sair da presença do Senhor. Às vezes é uma escola que te faz sair da presença do Senhor. Às vezes é uma faculdade que te faz perder a presença do Senhor. E se você se colocar verdadeiramente na posição de receber, Ele pode tirar isso de você, para te dar coisa melhor. Porque a palavra de Deus diz assim: aquilo que você não viu, aquilo que você não ouviu, é o que o Senhor tem reservado para você. Mas é duro, é difícil, nós temos medo de perder aquilo que nós achamos que conquistamos. Mas se você é de Jesus, verdadeiramente, saiba de uma coisa: nada é teu. Nada é teu. Os filhos não são teus, a casa não é tua, o emprego não é teu, nada, nem a sua vida é sua. Você não tem nada. Você não tem nada. Tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Aleluia! Quando você aceitou Jesus, eu falei assim: não viva eu, mas viva Cristo em mim. Então, se Ele vive em mim, nada é meu, é tudo dele, e eu vivo por Ele, Ele vai se responsabilizar. Aleluia! Aleluia! Pois a pior perca que você pode ter é perder a presença do Espírito Santo.
Davi falou assim: que eu não perca não perca a alegria da tua salvação. Sabe por que nós somos alegres? Porque nós sabemos que vamos ser salvos. É essa a maior alegria que você tem que ter. É a alegria da certeza da sua salvação. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Glórias a Deus. Porque eu posso perder tudo, Senhor, eu posso perder tudo, só não posso perder a sua presença. Eu só não posso perder a sua presença. João 14, por favor, 16, 17 para mim. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O próprio Jesus está falando hoje. É o próprio Jesus que falou isso. Não é eu, não é uma palavra, é o próprio Jesus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco e está dentro de vós. Dentro de vós é o Espírito da verdade. Se o Espírito da verdade está dentro de vós, você não pode mentir. É o Senhor que fala isso, João. É o próprio Senhor que falou isso. Ele deixará, Ele ia para o Pai para fazer a minha casinha lá no céu, mas Ele vai deixar outro advogado. Ele deixou alguém aqui para viver dentro de mim, para viver dentro de mim, para viver dentro de mim e me ensinar como andar, me ensinar como me vestir, me ensinar como falar, para que eu agrade a Deus, para que a volta dele seja breve, e eu irei morar na minha casinha que Ele está fazendo. Oh, aleluia! A maior promessa de todas as promessas é essa, é de que Ele vive dentro de nós. É que Ele vive dentro de nós, é a maior de todas as promessas. É isso que eu tenho que almejar, é isso que eu tenho que buscar todos os dias. É que Ele viva dentro de mim, é que Ele ache uma morada, ache uma casa limpa, uma cama confortável, haja uma comida bem feita dentro de mim. É essa a maior de todas as promessas. Porque sem essa, irmão, não há carro, não há casa, não há nada. Não há iPad, iPod, nada. Se Ele não viver dentro de você, você pode ter tudo isso, mas é tão infeliz, você é infeliz, você é muito infeliz. Antes de ontem, a pastora Gardênia terminou com uma frase que eu falei: oh meu Deus, eu falava assim, mas nem sabia que era do Billy Graham. Porque um dia eu falei para uma pessoa, olha, mesmo que ela perguntou para mim se era verdade a Bíblia, se eu tinha certeza que era verdade. Eu falei: eu tenho verdade que a Bíblia é verdadeira, mas mesmo se não for, eu sou tão feliz em ser cristão. E eu sei, se não for, se Jesus voltar, eu vou com Ele. E se for a verdade, eu vou com Jesus, mas se for a verdade, você vai para o inferno. Se for mentira, eu não perdi nada. Mas eu creio com mais força do meu útero, aonde meu útero gerou, que essa palavra é verdadeira. É verdadeira. Amém? Então eu gostaria que você não esquecesse jamais dessa, que a maior promessa que o Senhor nos fez é de que o Espírito Santo dele vive dentro de você. Então se limpe, se purifique, busque a verdade, porque Ele é a verdade. Amém? Aleluias.
eu não estava aqui no meu esboço fazer apelo e nem louvor. Pode vir aqui. E se você tem algum Deus que você precisa tirar da sua vida. Oh, aleluia. Todos os dias, irmãos, a gente precisa tirar deuses estranhos da nossa vida. Todos os dias, irmãos, quando nós ouvimos uma coisa que não nos agrada, aí dói, aí a gente fica com ódio. Todos os dias nós precisamos nos limpar. Se você precisa tirar algo da sua vida, ou então que você traga algum pecado, ainda que você tenha um pecado de estimação, eu gostaria que você não quisesse vir aqui para frente, mas ficasse em pé. Coloca a mão na tua mente e fala para o Senhor: Senhor, traga à minha memória aquilo que o Senhor quer que eu faça. Traga a minha memória para aquilo que o Senhor me levantou. Traga a minha memória, Senhor, porque o Senhor me resgatou do lamaçal do mundo. Traga a minha memória, Senhor, como eu devo te adorar. Traga a minha memória, Senhor. Aleluia. Se você quiser também se reconciliar com o Senhor, esse é o momento. Se você não conhece o Senhor, se você ainda não disse: Senhor, vive em mim, esse também é o momento. Aleluias. O Senhor é muito precioso. O Senhor é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. É mais precioso do que a nossa própria vida. Tenha Ele na sua vida. Aqui estamos, Deus.